O trabalho na história. O trabalho, ao longo da história, foi sofrendo ressignificações nas diferentes épocas da história. Antigamente, a visão do homem primitivo no trabalho seria algo apenas para a própria sobrevivência, dividindo esse trabalho por gênero, os homens com a caça e as mulheres com a coleta, e esse papel não era rigidamente definido. Essa coleta de alimentos deu origem ao sedentarismo, que futuramente foi originando as sociedades e seus avanços tecnológicos, dando outro significado para o trabalho e a produção de excedentes para o comércio. A formação de centros urbanos provocou o êxodo rural em busca de trabalho nas fábricas, surgindo uma relação entre os grupos sociais, operário e empresário. Nas fábricas, os operários não acompanhavam a sua linha de produção, teoria de alienação no trabalho de Karl Marx, e com as condições precárias não eram remunerados da forma correta, recebendo o mínimo para sua subsistência e a subsistência de seus filhos, ressignificando novamente o trabalho. Tais condições são retratadas até hoje no documentário Carne e Osso, por exemplo. O documentário da ONG Repórter Brasil, que por 2 anos percorreu as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil, retrata as tristes condições dos trabalhadores de frigoríficos de abate, que constantemente são expostos a acidentes de trabalho e cansaço físico e psicológico devido à intensidade do serviço que realizam. As empresas, procurando aumentar a quantidade de abates pela manhã sem precisar contratar novos empregados ou pagar hora extra, exigem uma maior produção num menor período de tempo. A produção acelerada visava cumprir a meta mensal das empresas, sobrecarregando esses trabalhadores que sofriam consequências como depressão, rompimento de tendões e ossos e LER, lesão por esforço repetitivo, que nesses ambientes era 3 vezes maior do que o limite seguro no trabalho. Além de não terem uma garantia de renda futura, o medo de se afastar do trabalho por problemas de saúde e ser demitido era a razão pela qual muitos desses trabalhadores trabalhavam lesionados e não requeriam atestado médico, mostrando a dependência dessas pessoas no trabalho. Émile Zola foi um consagrado escritor francês, considerado o criador e representante mais expressivo da escola literária naturalismo. Sua obra, O Germinal, se passa no interior da França e busca mostrar as condições miseráveis dos mineiros. Um dos trabalhadores propôs a criação de uma caixa de previdência, financiada por contribuições, a qual os ajudaria caso houvesse uma greve. Após receberem uma redução dos salários, os mineiros ficam consternados e declaram uma greve. Porém, o trabalho continua sob condições cada vez mais duras. A greve explode e se torna geral. Com isso, a maior parte das minas é fechada. Então a situação se torna insuportável para os mineiros, já que a miséria, fome e doenças se espalham por toda parte. Eles então decidem destruir instalações de minas, e assim o fazem. A companhia recrutou trabalhadores belgas para assumirem as minas, porém os grevistas estão furiosos e se sentem traídos. Com isso, decidiram abrir fogo, deixando muitos mortos e feridos. Após tanto transtorno, a companhia incita os mineiros a voltarem ao trabalho, prometendo dar a eles algumas melhorias. Os mineiros haviam perdido muito e não tinham ganhado nada. Desde o século XVIII, sofremos uma constante revolução industrial, com evoluções de técnicas, máquinas e mudanças na sociedade devido a esses fatores. Ela foi iniciada pela Inglaterra devido à acumulação de capital, causada pelo importante processo colonial, acordos comerciais vantajosos com Portugal, Revolução Gloriosa que colocou a burguesia no comando, e tudo isso acabou causando o êxodo rural, onde fez com que as pessoas fossem para as cidades e os seus empregos fossem preenchidos nas indústrias. E para entendermos melhor sobre as condições de trabalho e a vida dos operários, trouxemos um filme que tem grande influência nisso,
que é o filme Tempos Modernos, que foi criado em 1936 por Charlie Chaplin. Ele conta a vida do operário Charlie Chaplin como um trabalhador em uma fábrica. Ele retratou a vida dos trabalhadores no século XX, mas se analisarmos bem, pode ser muito bem entendida nos dias atuais. O filme mostra o desemprego, a fome e a busca pela felicidade. No início, temos ovelhas em trote, que representam os trabalhadores naquela época, que eram muito focados e que não podiam perder nenhum momento, nenhum tempo, pois poderiam perder o trabalho. Uma coisa que é bem pautada no filme também são os relógios. O relógio mostra como o tempo era representado nas fábricas. O ritmo era cada vez mais acelerado e eles não poderiam perder tempo. Por sofrerem tanta pressão dos donos das empresas e por terem esse perigo de qualquer erro a causar o desemprego deles, os movimentos eram movimentos sem raciocínios e cada vez mais robotizados, para que o crescimento da produção fosse causado em menos tempo. Uma cena muito importante no filme é quando Charlie entra na máquina e mostra ele entre as peças. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o tanto que os operários sofriam essa pressão, o tanto que eles trabalhavam em condições precárias, sem receberem uma proteção básica, mexendo ali com aquelas máquinas. Com essas condições precárias de exploração, muitos trabalhadores, e como o Charlie representa no filme, eles tinham muitos desgastes físicos e emocionais. E para mostrar o quanto o tempo era precioso nas fábricas naquela época, foi criada uma máquina que alimentava o operário enquanto ele trabalhava. Tudo isso para não perder o ritmo de produção e o tempo. Charlie fica tão obcecado e com tanta pressão e com essa coisa sem raciocínio que ele confunde o botão de uma camisa de uma mulher na rua com parafusos. Então ele avança sobre a mulher, achando que os botões são parafusos, para imediatamente trabalhar. De tanto que ele estava obcecado pelo trabalho e com medo de perder o seu emprego, pois qualquer erro acarretava nisso. Então ele vai para a prisão e lá ele até pede para ficar mais, porque lá ele recebia alimento e lá ele poderia dormir. Bom, o filme acaba com Charlie indo embora com uma menina órfã que ele se apaixonou em busca da felicidade e de uma nova vida, já que não tinha dado certo aquilo para ele. Quanto vale ou é por quilo? O filme é dirigido por Sergio Bianchi, o qual nos remete a repensar as semelhanças existentes entre o tempo atual e a escravidão. A todo momento, o filme faz comparações, nos mostrando cenas da escravidão e de agora, fazendo com que conheçamos tais semelhanças como as exclusões sociais, a miséria e a opressão. Logo no início do filme, podemos ver a cena em que uma negra já alforriada, após ver um de seus negros sendo levado pelos capitães do mato a mando de um proprietário branco, corre com seus papéis na mão, buscando seus direitos, mas o senhor pega e os rasga, demonstrando que isso não fazia diferença, pois somente quem tinha posses ou posição diante da sociedade tinha direitos, o que não é muito diferente dos dias atuais. Podemos observar também como tudo no filme e até mesmo nos dias atuais gira em torno do capitalismo, dessa vontade de ter sempre mais. Podíamos ver o tamanho da discriminação que os negros sofriam, sendo explorados e usados de formas inapropriadas até mesmo como moedas de troca. Isso também acontece hoje. Vivemos em uma sociedade onde não nos importamos com a vida dos outros, mas queremos ganhar sobre eles. Hoje em dia existe ainda muita discriminação, desrespeito, violência, corrupção e lavagem de dinheiro. A nossa sociedade está totalmente abalada, mas não podemos analisá-la sem olharmos para o nosso passado com toda a desigualdade social e econômica ainda existente. Seguindo nesse passo do capitalismo, observamos em certa cena do filme o desespero de um jovem que será pai. Nesse contexto, podemos ver no filme que para conseguir sobreviver e dar algo melhor à sua família, ele acaba virando matador de aluguel.
Podemos observar que há um grande paralelo da escravidão de antigamente com a marginalização de hoje, nos mostrando que mesmo após a abolição da escravidão, muitas pessoas ainda vivem desta forma, sendo tratadas como mercadorias e simplesmente usadas pelos outros. Hoje em dia, nada mais é feito apenas pela solidariedade. Todos buscam ajudar o próximo pensando em sua própria recompensa. É o caso da ONG apresentada no filme, onde o que se desejava era implantar uma sala de informática em uma periferia carente, mas os empresários que participavam do seu projeto queriam apenas se beneficiar com a compra de computadores, e aquele que descobrisse esse plano passaria a conviver com sérias ameaças. No final do filme, é apresentado 2 finais, nos permitindo refletir sobre seu desfecho e nos permitindo fazer uma associação de qual final queremos para a nossa sociedade atual e nossas vidas.